Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você, toda a sua casa. Estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, numa devocional rica, abençoadora, no qual iremos falar sobre a família. Convido você que abra a Bíblia, sua Bíblia, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, os versículos 4 ao versículo 8. Deuteronômio 6, 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado porque estamos aqui diante da Tua palavra essa que é tão abençoadora e que nos ensina a forma de como devemos viver diante da Tua face, diante da Tua presença. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como estamos privados da aglomeração, ou seja, da comunhão na igreja, nós não somos privados da nossa comunhão com a nossa família. Então eu creio que você tem muito tempo agora para desfrutar o convívio familiar. Só que esse tempo ele precisa ser um tempo de qualidade. Por quê? Porque se você não tem o prazer em deleitar na lei do Senhor, na palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo. E a Bíblia fala que nós devemos remir o tempo, ou seja, ganhar esse tempo. E a forma para ganhar o tempo é juntos meditarmos na palavra de Deus, orar, ter uma vida de comunhão em família. E como família da aliança, nós assumimos um compromisso com Deus de ensinar os nossos filhos a caminhar na presença do Senhor. Então a responsabilidade é dos pais em ensinar os filhos desde cedo as sagradas letras, para que esse mesmo, quando chegar à idade da razão, não venha se desviar, como diz a palavra de Deus lá em Provérbios. Só que é interessante que, ainda assim, se esta pessoa vier a desviar, o pastor Bill Moore é um pastor que trabalha no aconselhamento bíblico redentivo, ele fala justamente isso: a sombra do evangelho jamais sairá de suas costas. E é verdade. Então nós precisamos ter essa grande responsabilidade de ensinar os filhos desde cedo as sagradas letras, acompanhá-los em todo o tempo. E o texto que acabamos de ler agora, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, fala justamente de uma prática de ensino cristão dentro do lar. Então, se você agora está em sua casa, aproveite esse tempo para ter essa prática diária, que seja um hábito, para que você possa vencer o seu comodismo, vencer às vezes a sua preguiça. Então, pedir o sustento, a força do Senhor para continuar servindo a Ele em casa, porque o culto ao Senhor é um serviço. Então você serve a Deus na igreja, serve ao Senhor na sociedade, serve ao Senhor dentro da sua casa. Seja esse tempo agora para você refletir como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, como está a sua família com Deus. Eu sei que depois da queda, um saudoso pastor, reverendo Elber César, ele falou justamente num encontro sobre família, e ele disse claramente que depois da queda, e é verdade, depois da queda, você não vai encontrar uma família perfeita. E isso é verdade, não encontramos família perfeita, não existe família perfeita. Porém, reconhecendo o pecado que habita em nós, nós lutamos contra o pecado por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, como servos de Deus, precisamos nos alimentar da palavra para que sejamos fortalecidos pela palavra para enfrentar circunstâncias adversas, ou seja, circunstâncias que muitas vezes querem derrubar a própria família. Então, reconhecendo que a família é a instituição de Deus, Deus deve ser glorificado através da família. Então, como família da aliança que pertencemos, nós conduzimos a todos ao altar, à presença do Senhor, consagrando toda a casa ao Senhor, reconhecendo que ao Senhor pertence a nossa casa, a nossa família. E é o dever dos pais lutar pela salvação do seu filho. É claro que a salvação é individual, mas cabe aos pais a responsabilidade
de lutar pelos seus filhos, pela salvação dos seus filhos. Enquanto ele viver, enquanto você viver, você precisa lutar pela salvação do mesmo. No texto que acabamos de ler, é muito claro no que diz aqui o autor, Moisés. Ele escreve a Israel, dizendo ao povo de Israel: ouve Israel. Ouvir quem? Ouvir Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ouvir outras pessoas. Porém, o que o Senhor nos chama neste momento é ouvi-lo, ou seja, ouvir a sua voz, os seus mandamentos. Então o povo de Israel deveria estar atento àquilo que o Senhor já havia dito, porque se o livro de Deuteronômio é repetição da lei, então o Senhor está repetindo aquilo que ele já havia falado a este povo. E por causa do pecado que habita em nós, nós nos esquecemos muito fácil de Deus. A nossa memória é muito pequena, muito fraca. Por isso precisamos ser relembrados daquilo que o Senhor tem nos ensinado pela palavra. Então você, neste momento, você precisa voltar os seus olhos para a palavra. E antes que você ensine o seu filho, antes que você possa transmitir a palavra do Senhor, é necessário que você tenha a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque, de fato, para você ensinar o seu filho aquilo que você quer que ele aprenda, primeiro você precisa conhecer. Então você precisa ter um conhecimento, um relacionamento com Deus. A sua vida tem que ser uma vida de intimidade com Deus. Então o seu relacionamento com Deus precisa ser evidenciado também na prática, onde seu filho, sua filha, a sua casa irá perceber que você é um homem ou mulher de Deus, que você serve a Deus. Então você guarda no coração a palavra de Deus, como diz no Salmo 119, verso 11, para não pecar contra ele. E este é um fator muito importante, porque quando você guarda no coração a palavra, você não peca contra Deus. E é certamente, como diz também a Bíblia, a própria palavra de Deus, que é no coração que procedem os maus desígnios. E uma vez que então você tem a palavra de Deus no coração, você preserva a sua vida, preserva a vida de outrem. Você está protegendo a sua vida. Então, a palavra de Deus serve como escudo para a nossa vida. Então, que você possa entender como pai, como mãe, essa grande responsabilidade de ter a palavra de Deus no seu coração e de ter Deus como seu único Deus. Por que único Deus? É interessante ele falar essa expressão, porque de fato nós entendemos, como diz um teólogo chamado Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade, porque nós adoramos tudo, criamos imagens para tudo, e essas imagens podem não ser esculpidas, sim, pode estar no nosso coração, na nossa mente, e que impede a gente se aproximar do Senhor. Então tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus é um Deus para você. Então é um cuidado que você precisa ter. Por isso que o Senhor está falando assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então o seu coração tem que estar voltado para o Senhor. A sua vida tem que estar voltada para o Senhor. O nosso deleite é o Senhor, nosso prazer é o Senhor, nada mais a não ser o nosso Deus. Então, como pais, aí a responsabilidade é: o seu filho precisa saber que você ama exclusivamente a Deus. Deus está acima da sua própria família. Deus requer de nós uma adoração exclusiva e Ele não requer um coração dividido. Então, se você ainda está com o coração dividido, possa cair tudo por terra e voltar os olhos para o Senhor, para que você possa entender que o Senhor conhece o seu coração. E não adianta ocultar isso do Senhor, porque Ele prescruta. O Salmo 139 fala que o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos. Se Ele sonda e conhece, então não há como ocultar, não há como fingir, não há como mascarar. Então seja você real, verdadeiro. Se você ainda não tem um coração voltado ao Senhor, que seja essa oportunidade agora, em família, para que você possa então ensinar os seus filhos no caminho, ao lado dele, com ele. Antes que você ensine, que você tenha a palavra de Deus. Porque se você não ensinar de uma forma correta, você pode até falar assim: olha meu filho, leia a Bíblia. Olha meu filho, ore mais. Mas se você não faz isso, você vai criar uma contradição na mente do seu filho. Ele não vai aceitar isso. Ele vai até ficar questionando: por quê? Se o senhor não faz, se a senhora não faz. Que você seja um exemplo para a vida do seu filho. Que o seu filho possa se espelhar em você. Então, pai, uma vez que você tem a palavra de Deus no coração, você ama a Deus acima de todas as coisas, agora você tem essa responsabilidade de ensinar o seu filho.
Então você vai ser aquele que vai transmitir a verdade do Senhor. E isso é muito importante, porque a própria Escritura nos alega de uma geração que não conhecia Deus, lá no livro de Juízes. E isso é muito sério. Se houve um tempo na história de uma geração que não conhecia o Senhor, a geração anterior pecou nesse aspecto de transmissão oral, de transmissão escrita. Então nós hoje temos uma grande responsabilidade de ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus, para que eles possam continuar ainda em vida, se for da vontade do Senhor, transmitindo a outras gerações até a volta do nosso Salvador Cristo Jesus. Então, seja responsável nessa transmissão de inculcar, repetir várias vezes, porque essa palavra que ele está falando aqui, em Deuteronômio capítulo 6, no verso 7, tu as inculcarás, justamente implantar na cabeça do seu filho, repetir várias vezes. Esse é um método hebraico antigo, mas é um método mais eficaz. É só olhar para a mídia, o quanto a mídia é maçante, repetir as coisas para que aquela formação possa ficar gravada, inculcada na mente da pessoa. Então você, como pai, tem essa grande responsabilidade de inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus, repetir várias vezes. O Salmo 1 fala de um conselho que você precisa transmitir, a dizer, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se essa é uma verdade, nós precisamos transmitir para que os nossos filhos não venham a pecar contra o Senhor. Então você precisa repetir várias vezes para que ele não venha se esquecer por causa do pecado que habita nele. Entenda o seguinte, você transmite a verdade do Senhor, a palavra de Deus ao seu filho, porque você reconhece que ele nasce em pecado. O pecado original é real. Todo ser humano já nasce com esse pecado. Meu filho é um pecador, seu filho é um pecador, desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Davi escreve muito bem isso ao dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Se você tem essa real consciência, então você tem a real responsabilidade de ensinar o seu filho na palavra. E se ele ainda não sabe ler, você ensina a ele, lendo para ele, para que ele possa desde cedo memorizar, gravar a lei do Senhor. O seu filho tem capacidade total de aprender os versículos da Bíblia e repetir esses versículos para que possa ficar gravado também no coração. E isso é importante. Por causa da sua natureza pecaminosa, nós como pais temos uma responsabilidade de formatar, conformar a mente do nosso filho à palavra de Deus. Essa é uma grande responsabilidade. Por isso nós precisamos entender que a nossa família é um lugar onde nós levantamos um altar ao Senhor. E jamais entender que este século pode afetar a nossa família. Pode afetar se não estivermos de acordo com a palavra de Deus. Mas se estivermos de acordo com a palavra de Deus, não iremos nos conformar com o que as pessoas têm propagado nesses dias tão difíceis. Uma aversão à família, aos valores familiares. Mas você, conhecendo a verdade, como foi constituído por Deus, na palavra você vai manter-se firme nos propósitos de Deus, sendo fiel a Ele. Queridos irmãos, é interessante porque tudo isso, quando a gente vê, quando mantemos firme ao Senhor, o Senhor, Ele é o Deus de promessa. E creia na promessa do Senhor, não naquilo que o homem fala, mas naquilo que Ele fala pela palavra. Lá em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 2, ele fala, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, recebemos bênçãos. Quando nós guardamos a lei do Senhor e mantemos firme na mesma, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Bênçãos essas maiores que são as celestiais, que são eternas, que ficarão por toda a eternidade. Olha, quando fala em Deuteronômio 28, versículo 7, o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantam contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor dizendo ao povo de Israel sobre que eles encontrariam êxito na sua jornada se estivessem firmes na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Essa palavra de Deus é direcionada para nós hoje, que tenhamos o nosso coração firme, solidificado na palavra de Deus. Minha oração é que Deus conserve as nossas famílias de pé na presença dEle e que possamos dar resposta a todas essas mudanças do novo milênio com base nos princípios inegociáveis da palavra.
Então, jamais negociar a palavra de Deus, mas manter firme. Então, hoje, você com esse tempo de qualidade, com um tempo maior em família, aproveite. Cultive relacionamentos saudáveis com a presença do Senhor. Saiba que a sua família não é perfeita, mas Deus é o Deus que restaura. Se você tem agora um problema familiar em sua casa, que seja esse um tempo de restauração na sua vida, na sua família. Coloque-se diante do Senhor, coloque a sua casa. Se você está com um filho longe da presença do Senhor, ore, interceda, lute pela salvação do mesmo. Não cesse de falar da lei do Senhor. Enquanto você tiver fôlego de vida, continue falando de Deus para ele e fale dele para Deus. Seja assim na sua vida. Eu quero orar pela sua família neste momento, pela sua casa, para que Deus continue fortificando todo o seu lar. Vamos orar? Ó Deus bendito, muito obrigado. Nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Nós suplicamos o teu favor para que em tudo, como o Senhor nos ensina, devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, ó Deus. Que o Senhor faça assim em nossas vidas, concedendo a graça de amá-lo e de respeitá-lo, de honrá-lo em tudo, ó Deus. Ó Deus, se existe alguma família ainda desestruturada, que o Senhor possa reestruturar, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa erguer esta família na palavra do Senhor e que eles possam firmar os pés na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado por tudo, essa oração que lhe fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós temos já notificado a vocês, você vai encontrar aqui uma sugestão aqui, acima dos nossos playlists da devocional, playlist das nossas devocionais. Então você pode clicar aqui em cima e bem como também você pode acompanhar no box aqui embaixo as informações. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém.